Olá! O Ministério da Saúde anunciou que já tem profissionais suficientes para cobrir as vagas deixadas pelos médicos cubanos que deixaram o programa Mais Médicos. Parte desses profissionais já assumiram seus postos em estados como São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Os cubanos respondiam por mais da metade das vagas do programa, criado emergencialmente para levar assistência médica a regiões do país que nunca tinham tido acesso à saúde. Superada a crise, permanece o problema. O Brasil tem cerca de 450 mil médicos. É suficiente? Mas como é a distribuição desses médicos pelo país? Quais as condições de trabalho desses profissionais? O Expressão Nacional vai discutir o acesso à saúde e a interiorização dos profissionais de saúde com os deputados Odorico Monteiro, do PSB do Ceará, Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, o conselheiro do Conselho Federal de Medicina, Emanuel Fortes, e a presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Gulnar Azevedo. Eu queria começar colocando uma história que me contaram que eu fiquei aterrorizada. Uma amiga foi para o interior do Maranhão visitar a família e a irmã dela sofreu um pequeno aborto durante a noite. E ela me contou que falou para a irmã se deitar e ficar bem quietinha. Eu falei, como assim? Vocês não foram para um pronto-socorro? Ela falou, que pronto-socorro? Eu falei, para um médico. Ela falou, não tem médico na cidade da minha mãe. Não tem médico, não tem pronto-socorro, não tem nada. Essa história faz um ano. A gente está aqui no Distrito Federal, onde a gente tem 4 médicos para cada 1000 habitantes. Né? Então eu falei... Falta médicos. Hã? E falta médicos. E falta médicos, deputado Odorico. Então, não tem médico suficiente no Brasil ou tem? Deputado Odorico, já que o senhor começou... Tem. Eu acho que não, veja só. Deputado Odorico começou eu queria colocar essa questão, acho que em 3 dimensões. Primeiro, o grande debate que a gente está fazendo é em torno do Mais Médico. Né? E, literalmente, o Mais Médico surgiu, não é porque o Brasil não tenha médicos suficientes. O problema do Brasil é que é um país continental, nós somos o único país do mundo que fizemos a municipalização da saúde, tem 5.570 municípios distribuídos nesse país inteiro e tem vários municípios em regiões remotas do país e da periferia das grandes cidades que você não consegue médicos para esses municípios. Por isso que surgiu, muito importante a gente entender, surgiu o programa Mais Médico, que ele foi construído, é uma lei votada nessa casa, a Lei 12.871, portanto, é uma política de Estado, não é uma política de governo, foi votado nessa casa, é uma lei, e ele escalonou, primeiro, todo o processo de garantia de provimento dos médicos. Primeiro, a garantia de médicos em situações em municípios remotos. Naquele momento, você tinha 700 municípios que não tinha médico. Você tinha mais de 400 distritos de saúde indígena que não tinha médico. E você tinha várias unidades de saúde nas periferias das grandes cidades que também não tinham médico. E aí, foi escalonado. Num primeiro momento, inclusive, a prioridade sempre foi para os médicos brasileiros. Não foi. Não, desde o início. Deixa eu concluir. Desde o início a prioridade... Não, mas eu não posso escutar isso. Não, depois você discorda. Mas a prioridade do programa, e eu tenho inclusive os dados aqui... A prioridade do programa sempre foi pagar as cotas de Cuba com o Brasil. A prioridade do programa, eu vou dar só um dado aqui concreto, tá? Do universo de 14 mil médicos, a prioridade, eu estava no Ministério da Saúde na época que a gente criou o programa, então não estou falando aqui de ouvir falar, e sou pessoa implicada e discutindo intensamente com essa casa. Nós tínhamos médicos brasileiros, 1.800 médicos brasileiros, no universo de 14 mil médicos. Médicos de outros países no Brasil, 1.800. E 11 mil médicos cubanos. Isso eu estou colocando no auge do programa. Só que como o programa foi concebido em 2013, para 3 anos, tanto é que ele foi renovado aqui na casa em 2016, praticamente por unanimidade. Tanto aqui como no Senado. Por quê? Porque ele se tornou literalmente com legitimidade social. O que o programa também foi previsto, por isso que nós estamos fechando um ciclo de 6 anos do programa, é que ao longo desse período você teria que em 2018 fazer uma forte intervenção na residência médica e um processo de interiorização e criação de novas faculdades de medicina que também foi feito.
Então, é possível que agora você tenha um número, e foi desmamado progressivamente. Nós chegamos a ter 14 mil médicos, 11 mil médicos intercambistas, estavam com 8 mil agora. E é possível que nos editais seguintes, você só ia ter do médico cubano à medida que você não tinha áreas preenchidas por médico brasileiro. Eu vou dar 2 exemplos aqui. O município Senador Pompeu, no Ceará, tinha 5 médicos intercambistas e 2 vagas. O prefeito estava há 6 meses tentando preencher e não conseguia. O município de Monsenhor Tabosa do Ceará tem 5 médicos cubanos, inclusive agora, nessa própria seleção, ninguém se inscreveu para ir para lá, porque é uma região remota. Então, o que a gente tem que entender é que, primeiro, nós temos um grande desafio, que é prover e universalizar a atenção básica e garantir que o programa Mais Médico é um programa de Estado. Deputado Marerins, nós temos médicos hoje para atender todas essas regiões. Por exemplo, é uma coisa inacreditável que o município não possa atender uma pessoa que tem uma situação dessa de emergência, não é? Deixa eu dizer, o senhor como médico... Eu quero participar e eu vou tentar ser muito rápido para a gente dar a oportunidade da divergência aqui. Senão a gente fica muito tempo aqui falando, toma muito tempo. A verdade é o seguinte, o programa existiu por uma razão completamente adversa da saúde. Foi um programa que ficou claro agora, recentemente, principalmente agora, e sempre me bati contra, porque aquele programa era um programa político. Ele não era um programa de Estado, me desculpa, Odorico, era um programa de governo eleitoral. Foi por isso que foi feito. E atendendo a um pleito de um país que precisava de pagar uma conta no Brasil. Relutei contra e lutaria contra, porque os princípios estavam todos errados. Agora, você me dizer que a gente renovou em 2016, ninguém tira médico de ninguém e nós vamos renovar qualquer médico que seja. Agora, você entender que as pessoas que vieram para cá não se submeteram a um teste. Ninguém sabia a origem, se são bons ou se não são. Me desculpa me dizer que a medicina de Cuba é avançada, porque a medicina de Cuba não é avançada. A medicina social e coletiva de Cuba é boa, mas não é uma medicina avançada. Para atender aqueles princípios básicos de estar lá nas pessoas onde o Brasil não foi, eles serviram e foram ótimos. Agora, a realidade que se impõe é que nós temos médicos suficientes, sim. Temos hoje, sim. E aí, digo mais, médicos formados aqui no Brasil, legitimados e que tenham a qualidade, pelo menos, que a gente conhece. Se são melhores ou piores, eu não sei. Mas a gente tem uma qualidade hoje. Então, eu não tenho medo de dizer, e já está substituído. Bastou que o Cuba tirasse os médicos daqui, que os nossos médicos se colocaram à disposição rapidamente. Já estão lá, já estão entrando no programa, estão suprindo o programa. A questão de ter ou não ter médico não a questão básica é como é que nós vamos levá-los para lá e depois como é que nós vamos mantê-los lá. Porque a questão é a fixação. Porque quando os cubanos chegaram aqui, Odorico, você citou o exemplo lá da sua cidade, lá em Santa Margarida, uma cidadezinha perto da minha, o prefeito mandou o médico brasileiro embora e contratou o cubano, porque o cubano era pago pelo governo de cá, ele tirou da conta. Só um minuto. Vai lá. É o seguinte, aqui nós temos a demografia médica do Conselho Federal de Medicina, foi publicada recentemente, mostra que nós tivemos 10 mil vagas a menos, somando a quantidade de médicos que existia no programa com o que foi admitido, nós teríamos 64 mil médicos se fosse realmente fazer esse incremento. Mas em função da política dos prefeitos de demitir os médicos, que era proibido, mas ninguém tomou providência. Hoje, nós temos aqui, estatisticamente, os dados. Temos 10 mil vagas a menos. Ao invés de 64 mil que deveria ter, nós temos 54 mil. Vamos explicar melhor, doutor Emanuel. Os prefeitos demitiam médicos para contratar médicos do Mais Médicos? Porque não são os prefeitos. É o governo federal que contrata. Isso é lenda urbana. Não é lenda urbana, não. Está aqui, deputado. Isso é lenda urbana. Está aqui, inclusive aqui eu tenho outro dado que vai deixar você surpreso. Você estava lá aqui, Odorico. Isso aqui é um estudo oficial do CFM. Doutor Emanuel, a gente tem médicos... Tem uma senhora, né? A gente tem médicos hoje no Brasil para suprir essas regiões. Tem, sim. 466 mil médicos hoje. O Brasil colocou 98 mil médicos desde 2013 no mercado. 98 mil.
está aqui. 24 mil médicos se inscreveram em 2016 e 2017 no programa Mais Médicos, apenas 3.587 foram selecionados, enquanto que o percentual de intercambistas de 5.564, 2.053 foram selecionados. Então a gente vê que tem um viés que precisa ser esclarecido. Eu não posso dizer qual a razão, mas isso aqui simples. O isso aqui edital vai ser aberto, vai ser preenchido. Nós precisamos de ter médicos nos de 6. Deputado Odorico, vamos deixar as pessoas falarem, deputado Odorico. Doutora Gunnar. O que eu acho importante colocar é o seguinte, o programa Mais Médico não é só trazer médicos de fora. O programa Mais Médico é um programa todo articulado que, inclusive, facilitou a abertura de cursos de medicina, inclusive tem feito um esforço, eu acho que em alguns lugares isso tem dado certo, na mudança de currículo, porque 80% dos problemas de saúde, nós 4 aqui somos médicos, né? Nós 4 fizemos medicina. A gente sabe disso. 80% dos problemas de saúde são resolvidos no nível primário, na atenção primária. E a formação nossa, especializada, ela não visa isso. Então, independente da gente ter essa quantidade, independente da fixação, a gente não tem o profissional médico capacitado de ficar sozinho numa cidade, como você falou, para fazer o que 80% necessita, né? Então, é essa transformação que a gente tem que ver. E o intercâmbio, né? Os médicos que foram trazidos de outros lugares, e a maioria realmente foram cubanos, né? De 8.332 cubanos, 451 eram de outros países e 4.535 atualmente, né, antes do corte agora, eram brasileiros. Nessa condição aqui, ao mesmo tempo que isso estava sendo trabalhado e eles foram, como o Odorico falou, né, foram colocados em lugares remotos, populações muito vulneráveis, ficaram distantes, muitos lugares com difícil acesso mesmo. Como acontece na região norte. Região ribeirinha da Amazônia. E aí, ao mesmo tempo que aconteceu isso também foi sendo feito ao longo de se implementar e de se investir em cursos de medicina voltados para isso, porque é uma questão de transição. Isso é um programa emergencial. Isso. Ao longo do tempo, a gente vai formar o profissional médico para a nossa maior necessidade, que são os 80%, né? Que precisam de atenção primária, atenção básica. Então, essa questão eu queria colocar, mas a gente já recebeu 2 participações. O Regis Gomes mandou pelo YouTube, ele está concordando com o deputado Marielinge e com o doutor Emanuel, dizendo que temos médicos no Brasil, não temos necessidade de médicos de Cuba. E a Macrisa Camargo, pelo Facebook, diz que a prioridade nunca foi para os brasileiros. Ela também está criticando aí o programa nessa questão. Agora, independente de cubanos ou não cubanos, né, o Brasil agora ele tem que continuar andando. Eu queria voltar aqui com o deputado Marielinge. A doutora Gunnar colocou essa questão da formação. Num programa recente do Fernando Gabeira, o responsável sobre ensino da Fiocruz, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele falou o seguinte, que o Brasil tem 450 mil médicos, o doutor Emanuel corrigiu aí, são 466 mil, 5 mil especializados nessa questão da atenção básica. Como é que a gente estava falando agora há pouco, antes de começar o programa, da formação do médico. O médico no Brasil, pelo que me falam as pessoas que trabalham com formação, tem muito pouco interesse nessa área. Por quê, deputado? Eu vejo com muita dificuldade que a gente vá de uma hora para outra mudar esse interesse. Com relação à formação, e aí concordo com a doutora Gunnar, o programa Mais Médico não é simplesmente a importação de médicos, era um programa muito mais extenso, com intenções maiores. E intenções até que eu também combati, por exemplo, a abertura indiscriminada de faculdade de medicina, se ela não tiver a infraestrutura necessária de espaço, laboratórios, professores, e zona de treinamento, hospitais adequados, monitoramento dessa qualidade de ensino, a gente vai perder em qualidade de ensino. E essas faculdades que abriram, elas também não abriram com o propósito de fazer médicos generalistas. Então, abriu-se mais da mesma coisa.
Então, acho que isso aí foi um equívoco também do programa. Se o programa tivesse criado, e aí era uma proposta que eu tive, inclusive, na época, eu falei, por que nós não pegamos as universidades federais, as boas universidades federais, estaduais que nós temos, que trabalham meio expediente, não vem me dizer que a Universidade Federal de Juiz de Fora, por exemplo, depois de 3 horas da tarde tem aula. Não tem mais. A mesma coisa nas outras faculdades. Por que nós não criássemos um programa médico, de formação médica, e aí eu não chamo de médico de família, não. Eu quero chamar de supermédico. Eu quero chamar de médico qualificado. Eu quero chamar aquele médico que quando lá em 1954, quando eu nasci lá em Mãe-Mirim, ele foi formado por ela chamada Stephanie Zabsamara, que me tirou da minha mãe num parto a fórceps, por isso que eu sou assim um pouco agitado, viu, Dorico? Então, ele era radiologista, mas ele fazia tudo porque ele aprendeu muito bem clínica médica, ele aprendeu muito bem princípios de cirurgia, porque essas pequenas coisas, elas são necessárias na cidade pequena. Porque tem os 80% que a gente trata com a medicina básica, mas os 20% que são básicos, a gente resolveria mais 10, 15% disso. Então, a formação devia ter mudado naquele momento, e a formação não mudou. Nós simplesmente abrimos uma quantidade, como disse o Emanuele, botamos 98 mil médicos, então nós temos médico, cara. Médico nós já temos. Eu disse que assim, a gente não sabe ainda a qualidade deles, mas médico nós já temos para atender. Agora, qual que é o problema? É fazer com que esse cara se fixe lá onde o cubano ficou nesse tempo. Isso é verdade, porque lá no Grotão é difícil. O sujeito foi treinado do mesmo jeito que eu. Então ele quer pedir radiografia, ele quer tomografia, ele quer ressonância, porque ele foi treinado como eu. Deputado Dorico, como é que a gente enfrenta essa questão da formação? Eu queria resgatar a questão da lei do mais médico. É muito importante a lei 12.871, que o nosso telespectador atente a isso. Então, primeira coisa, ela criou, foi votada na casa, foi discutida com o Conselho, foi discutida na Comissão de Seguridade Social. Então, primeiro, ela criou passos, inclusive prevendo situações até 2026. É muito importante a gente entender o contexto internacional também. O Brasil tem hoje 1,7 médicos por 1.000 habitantes. A Inglaterra tem 2,8. Portugal tem 4. A Espanha tem 4. O Uruguai tem 3,2. Então, nós temos deficiência não só de saúde da família, como nós temos deficiência em várias especialidades. Por exemplo, nós estamos tendo o AVC, que é o acidente vascular cerebral, é hoje uma situação que você tem uma janela de oportunidade ali até de 3 horas para você salvar uma vida. Só que muitas vezes você precisa de um neurocirurgião e você precisa de um neurologista. Essas especialidades, elas estão todas concentradas nas grandes cidades. Então, o projeto Mais Médico, ele foi programado gradativamente. E não foi feito para trazer médico de Cuba. Foi feito dentro de uma perspectiva, no primeiro momento, prioridade, médico brasileiro, médicos formados em outros países que tenham condição de vir para o Brasil, depois os médicos cubanos. E gradativamente, a cada edital que foi sendo feito de lá para cá, foi reduzindo o número de cubanos e foi aumentando o número de brasileiros. Tanto é que chegou a ter 11 mil médicos cubanos, agora tinha só 8 mil e poucos. Isso gradativamente. O dever de casa que não foi feito pelo Ministério da Saúde é que estava previsto que em 2018, você tinha uma porta de entrada da universalização da residência em saúde da família, porque esse é o problema, que o Brasil não forma em saúde da família, o mundo inteiro forma, onde você tem sistema universal de saúde com forte atenção básica, cabe ao Estado formar esse médico para atenção básica. E a porta de entrada da residência é a saúde da família. Depois é que a Inglaterra, todos os países da Europa têm isso hoje. Não é assim. Da França. Deixa eu falar. Isso mas isso é literatura internacional, certo? Isso está na lei, só que a lei foi descumprida. Então, agora é importante, e eu não tenho dúvida, Mandetta, que vai ser o futuro ministro, conhece essa lei, defende a Corporação Médica Brasileira. Essa lei não é contra a Corporação Médica Brasileira, pelo contrário, você não pode formar o médico em 6 anos e achar que ele sai dali para a especialidade. Nós temos que ter a porta de entrada no saúde da família e aí formar bem o médico de família. Medicina de família é uma especialidade médica, não pode ser um pit stop para um recém-formado.
Tanto é O que... problema é que é. Mas não pode ser. É isso que eu estou Deixa eu dizendo. perguntar Então, pro formar doutor médico Emanuel. para o programa Saúde da Família tem que ser uma política pública, tem que ser uma política de Estado, e isso está previsto na lei. Sabe Só o que precisa que é? ser seguida a lei. Doutor Já Emanuel, está na lei doutor Emanuel, como é que o 12.871. Conselho Federal de Medicina vê essa questão da formação? Eu sei que o Conselho colocou algumas questões, eu vi uma nota do Conselho dizendo que para o profissional e para os rincões, ele precisa ter uma equipe multidisciplinar, precisa ter acesso a exames, precisa ter uma rede de referência. Agora, quando a gente fala em Grotão, Olha, se ele tiver ele nem um consultório vai ter, a primeira né? coisa é que nós temos agora 2,4 médicos por 1.000 habitantes. Está aqui na Como é que você última vê estatística. essa questão especificamente da formação? O segundo ponto é que quer dizer, isso está dentro daquele espectro do ideal. Mas o ideal mesmo é que você forme bons médicos. Em 2002, as diretrizes curriculares já previam a formação desse médico. A reformulação que foi feita para introduzir matérias relativas à atenção básica, ela, para mim, ela é desnecessária. Ela deveria estar na pós-graduação, quando fosse fazer a residência. Não na formação. O médico tem que sair dominando as 4 áreas básicas. Isso sim, o nosso aparelho formador sempre pecou. Pecou porque formou super especialistas muito precocemente. Mas isso está no defeito da universidade. A universidade, com a sua autonomia, ela cria as circunstâncias para adequar às suas necessidades. Ninguém interfere, porque ela tem autonomia garantida constitucionalmente. Então, as diretrizes curriculares de 2002, ela dizia que teria que sair com todas essas habilidades. Ora, fazer a especialização em medicina da família, como em clínica médica, é necessário. Existem questões que são peculiares, mas o Brasil cometeu um grande pecado em 1990, quando ele criou o Sistema Único de Saúde, desinvestiu na média complexidade, fecharam 232 mil leitos hospitalares de 1990 até hoje. Nós temos 301 quando tínhamos 533 mil, e isso provocou um caos, um funil. Esse funil, hoje, é que repercute nas emergências superlotadas, é que repercute nos serviços de imagem e diagnósticos superlotados. Por quê? Porque na medida em que você abre uma porta que vai fazer uma triagem para gerar demanda, aquela demanda existia. Em 1990 existia diabético, hipertenso, câncer e tudo mais. E de lá para cá, o que a gente teve foi um caos instalado em função de um entendimento que, para mim, está correto, vamos investir na atenção básica, mas não poderia a média complexidade ter sido abandonada e tudo passar daqui para a alta complexidade. Então, esses problemas o Brasil precisa enxergar, precisa debater, precisa discutir. Mas na realidade não houve fechamento de leito, houve mudança de perfil epidemiológico. Não, na realidade, não, sim, o que é isso? Deixa eu colocar isso. Deixa eu ouvir a doutora Agulha. Deixa eu perguntar uma coisa. Doutora Agulha, eu queria perguntar, o que aconteceu com o perfil? Mas houve a mudança de perfil epidemiológico das doenças agudas para as doenças crônicas e a melhoria do ambiente ambulatorial, aumentou a resolutividade e a atenção primária, que antes não existia. Isso nunca é levado em consideração. O sistema de saúde, que quando a gente, nos anos 60, a gente não ia ao hospital. Ia ao hospital quem ficava doente. Né? E depois, agora tudo se resolve no hospital. As pessoas têm gripe e elas vão para o hospital. Elas têm conjuntivite e vão para o hospital. O que aconteceu? O que o Brasil fez com o seu sistema de atendimento, com a capilaridade do sistema de atendimento? Bom, eu não sei se é disso que pela minha ignorância, que o doutor Emanuel estava falando. Fecharam 420 santas casas lá na Bahia, em 2016. Então, em 1960 não tinha o SUS ainda, né? E as pessoas que tinham algum tipo de acesso à assistência eram pessoas que moravam nos grandes centros ou que teriam condição de ter um médico privado, aquele médico que ia em casa, né? Que era um médico de família. Era um médico que tratava a família toda, lembra? E aí isso era orientado, não tinha essa possibilidade agora de você garantir acesso para todo mundo. O SUS possibilitou isso, não há dúvida que o SUS aumentou o acesso. Muitas pessoas no Brasil ficavam doentes e morriam.
e a gente às vezes nem sabia do que morria. Claro, o SUS Né? O SUS, de fato, é uma grande ideia. Expandiu, aumentou o acesso e possibilitou não tenho dúvida isso. disso. Agora, Mas a medicina ao longo do tempo também ficou muito sofisticada. Sim. A medicina foi ficando cada vez mais cara, mais especializada e cada vez com mais possibilidade de diagnóstico e o médico sendo formado nesta visão da medicina muito especializada. Então, isso onera o sistema. Se a gente garantisse o que pode ser tratado na rede básica, a gente já resolvia esse encaminhamento. Agora, a rede básica, como a gente fala, ela pode orientar todo o percurso. A linha de cuidado dentro do sistema a saúde, rede básica, ela orienta. É entrando pela atenção primária, saúde da família. Quem precisa, segundo a necessidade que cada pessoa tem, ela vai ser encaminhada. Agora, existe esse problema, existe um estrangulamento. Para exame diagnóstico, para especialidade, existe. Isso tem que ser corrigido, a gente tem que... Esse é um discurso. Agora, outro dia, o Fantástico trouxe uma matéria. Nova York tem um problema de falta de pediatras. Brasília tem, o Brasil tem, o Brasil inteiro tem falta de pediatras. Tem na pediatria no mundo todo. Porque, e eu acredito, eu estou citando esse exemplo porque eu acho que tem um pouco a ver com essa discussão. O pediatra ganha menos do que outros especialistas. Um cirurgião ganha muito mais. Eu acredito que um profissional médico em especialidades mais sofisticadas ganhe mais dinheiro do que um profissional que trabalhe na saúde básica. Por isso, a Universidade de Nova York ela dá formação gratuita para pediatras. Foi uma decisão tomada recentemente. Quer dizer, o Brasil poderia ter uma política nesse sentido para a formação de profissionais de saúde básica? Um incentivo à política. Mas isso já está na lei, precisa ser... Mas isso já está na lei. Dentro do programa Mais Médico existe essa indução. Já está na lei, precisa ser seguida pelo Ministério da Saúde. O senhor está olhando com essa cara irônica? Eu tenho que ficar com essa cara irônica, porque essa coisa não se resolve dessa maneira, né? A gente às vezes acha que está na lei, bota na lei e resolve. Não resolve. Existe uma coisa que chama mercado. Vamos falar a verdade. Existe uma coisa que chama a sociedade brasileira está ficando mais velha. Nem está se fazendo tanto filho quanto se fazia antigamente. Então a população pobre não pode ter acesso a médico? Você está botando palavra na minha boca e eu não vou aceitar isso não. Vem com essa conversa fiada não, Dorico. Não, Mário. Você está conversando com um cara sério. Não vem não. O mercado não vai resolver o problema da atenção básica. Você foi pro PSB, mas não está deixando de ser PT não, né, Dorico? Pelo amor de Deus, né? Não se trata disso. Dorico, pelo amor de Deus. Você está botando palavra na minha boca. Não, eu estou só dizendo. Você está botando palavra na minha boca. Não, estou dizendo que a atenção básica você não resolve pelo mercado. Deputado Dorico, deixa o deputado Marelide, depois o deputado, pelo amor de Deus, 64 anos de praia aqui, não vou escutar isso e ficar quietinho, eu estou na televisão, né, gente? Deputado, pode falar, depois o deputado... Isso tem mercado, a sociedade está mais velha, então nasce menos menino. Na sua casa, não sei, mas na minha, eram 10, passaram para a geração do meu avô, passaram para 6, agora na minha casa foram 3. Na casa do meu filho, provavelmente é um filho. Então, existe uma demanda diminuindo. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa é a realidade que ela colocou. O médico clínico ganha menos mesmo. Então, ele começa... O cara que entrou na faculdade, ele vai buscar um lugar onde ele vai ganhar mais dinheiro também. A medicina não é mais um sacerdócio. E é por isso que eu digo que isso não se resolve dizendo assim, vai todo mundo fazer medicina de família? Se todo mundo fizer medicina de família, todo mundo vai ganhar mal. Vai continuar uma demanda em direção às coisas que ganham dinheiro. Vamos conversar de coisa séria. Para o recém-formado, o salário é atrativo. Não, mas isso que eu estou dizendo. É atrativo. Você está dizendo que vai preencher as vagas e já está dizendo que não vai ter médico de família. Quem é que disse isso, Dorico? Doutor Emanuel está tentando... Você... A gente não pode ideologizar esse debate. Traz uma estrelinha do PT e bota o Dorico de novo ali. Eu vou pedir um intervalo, depois a gente volta com o doutor Emanuel falando. A gente volta daqui a pouquinho. O Expressão Nacional está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a universalização da atenção à saúde no Brasil e a coisa não está pegando fogo só aqui no estúdio, não. Nas redes sociais também, o Vinícius, o Rodrigo Prudente e a Carliane Martins estão acompanhando a gente pelas redes sociais. Um abraço para vocês e algumas pessoas já mandaram mensagens. O Alfredo Werner, via Facebook, falou: as cidades têm estrutura para exames? O enfermeiro faz a mesma função de um médico em uma cidade sem recursos. Isso eu já ouvi de um médico da minha família também. A Sandra Maria, via YouTube, fala: os médicos brasileiros têm boas remunerações, mas não querem ir para o interior. E eu vou passar a bola aqui para um médico brasileiro, o doutor Emanuel.
do CFM. Cachoeira do Itapemirim recentemente abriu um edital para contratar médicos pagando R$ 1.300. Então, me parece que não é bem essa história, não. Existem muitos municípios que abrem os editais para pagar 900. Inclusive, numa certa época, eu fui presidente do Conselho Regional de Medicina de Alagoas, abriram um concurso em 2 cidades do interior pagando R$ 900. Eu entrei na justiça para ver se impugnava, porque R$ 900 era ridículo, mesmo em 2008, 2009. E o juiz federal, naturalmente, eu não teria competência para isso, eu sei, foi uma provocação, mas ele disse, olha, louvável a atitude do doutor Emanuel Fortes, mas o médico ganha muito bem, R$ 900 ele ganha aqui, depois ele ganha 1.500 ali, 1.300 mais adiante, então ele vai compor um grande salário. Assim como o juiz, né? Não é, exatamente, não é isso. Nós precisamos de um plano de cargo, carreira e salário. Claro. E na época em que foi lançado o Mais Médico, nós estávamos conversando, Associação Médica Brasileira, Governo Federal, doutor Padilha e Conselho Federal de Medicina, para abrir as discussões para viabilizar a construção do plano de cargo, carreira e salário para exatamente suprir as necessidades nesses pontos remotos. E fomos surpreendidos. Isso foi em março, abre-se a discussão, chama as pessoas para fazer o grupo e em maio a gente tem uma surpresa com Mais Médicos. Então essa questão, ela precisa ser retomada historicamente. O doutor Eleusis, o deputado Eleusis, é autor da lei que cria a carreira de Estado, e nós tínhamos uma estrutura que cumpria muito bem essa função, que era o FCESP, a Fundação CESP. A Fundação CESP colocava os médicos nas áreas remotas, e não era somente na atenção básica, não. Eles tinham hospitais para atender média complexidade, faziam os exames e ainda cuidavam das questões sanitárias de prevenção, lá de construção de fossas e sanitários. Com o advento do SUS, aí a Fundação CESP e a SUCAM desapareceram, criou-se a FUNASA, e em função disso, todos os médicos estavam alocados. Um hospital lá em Alagoas, de Pão de Açúcar, que era uma referência para a assistência. Depois dessa ocorrência, ele caiu vertiginosamente na qualidade da assistência. Então a gente precisa retomar um pouquinho da história para ver que existem formas e medidas, e os médicos que trabalhavam lá na Fundação CESP cumpriam rigorosamente os compromissos, e por essa razão a gente precisa refletir que a carreira de Estado é a solução que nós defendemos desde muito antes. Então, essa questão é uma discussão que está sempre aqui no Congresso. O senhor citou a carreira de juiz, que é uma carreira de Estado que a gente conhece, que é a mais próxima, talvez, pela necessária capilaridade. Um juiz federal hoje, antes do reajuste do STF, ganha R$ 27.500. O senhor acredita que é necessário, que é possível criar uma carreira de Estado? Como é que o senhor vê essa proposta, deputado Odorico? Eu defendo a carreira de Estado, eu acho que aqui seja um consenso dos 4, certo? Defendo a carreira de Estado, carreira pública, faço parte desse grupo que discute isso aqui. Inclusive, já tivemos uma discussão com o futuro ministro Mandetta. Eu acho, inclusive, que... Ele vai facilitar essa vida para nós conversarmos, pelo menos. Não, eu acho que você pode... A primeira coisa que a gente tem que entender é que está na Constituição brasileira, o artigo 200, inciso 3 da Constituição, diz o seguinte: compete ao Sistema Único de Saúde ser ordenador dos recursos humanos da saúde. O problema é que, ao longo desses anos, o sistema como um todo foi omisso. E aí, terminou você tendo uma situação como a enfermagem, que você tem profissionais demais e emprego de menos, e na saúde que você tem profissionais de menos e emprego de mais, em várias áreas. Então, é preciso os países que têm sistema universal de saúde, o Canadá, o Brasil, a Europa, você tem que fazer o planejamento e tem que entender que o ordenamento dos recursos humanos da saúde faz parte de uma política de Estado. Aí, sem dúvida nenhuma, a carreira de médico de Estado, ela é extremamente necessária. Qual é a nuance que está colocada aí? Eu fui médico
no município de Quixadá, no Ceará, que tinha uma unidade da Fundação CESP. Essa unidade da Fundação CESP fazia um serviço muito interessante em torno dela. E o município todo estava desassistido. Então foi quando a gente implantou o Programa Saúde da Família que a gente garantiu assistência para o município todo. Então é muito importante que a gente entenda que a municipalização da saúde no Brasil trouxe um grande desafio. Nós colocamos a saúde, a responsabilidade na mão dos prefeitos e não colocamos para ele as situações necessárias, inclusive, de prover recursos humanos para isso. Prover não só o médico de saúde da família, mas o cardiologista, o neurocirurgião, o endocrinologista. Mas tem que dar dinheiro, né? Não, o problema é que nós não por temos isso dinheiro, que eu estou né? defendendo a carreira médica de Estado. Sim. Sem dinheiro não tem jeito. Isso. E aí nós não estamos discutindo. E qual é a vantagem do Programa Mais Médico? Você cria uma bolsa de 11 mil reais, que aí acaba com essa história de emprego de 10, você cria uma bolsa de 11 mil reais, é uma bolsa. Esse médico do Mais Médico, ele está também sobre formação, tanto é que todas as universidades também estão em torno dele, por isso que ele ganha essa bolsa, porque ele está fazendo também uma especialização, e com certeza, eu não tenho dúvida, o que que eu vejo aqui no curto prazo. Será que o uso da palavra bolsa não é só para fugir da responsabilidade trabalhista? Não, é porque ele está fazendo um curso. O que é que eu vejo, só para concluir, e vou ficar mais calado agora, no curto prazo, o que é que eu vejo? Acreditar. De imediato, Mário, no curto prazo, primeira coisa, nós temos que garantir a residência de saúde da família como uma política pública. Nós temos que induzir isso, porque você não pode ter o médico de família só com a graduação. É insuficiente. A medicina de família no mundo inteiro é uma especialidade médica. Nós temos que ver isso, que o Brasil tem que fortalecer essa especialidade médica. Por quê? Porque nós temos a saúde básica, a universalidade. E essa universalidade, ela tem que ser dada com um médico de qualidade. Os 6 anos é insuficiente para formar um médico de família. No mundo inteiro, a medicina de família é uma especialidade médica. Segundo, eu acho que a gente tem que pensar a carreira de médico, e essa é a nuance, que você vai criar uma carreira nacional de base local. Porque tem que ter uma carreira de Estado, só que a saúde é municipalizada. Então, e não dá para você ter a mesma carreira para o médico que vai ficar na periferia das grandes cidades, para o médico que vai ficar na região ribeirinha da Amazônia, para o médico que vai ficar no DICEI, lá na região, digamos, da Cabeça do Cachorro, lá que fica aquela região toda da Amazônia. Então, nós temos que imediatamente, eu concordo com isso, rediscutir a lei do Mais Médico, para que a gente possa adequar ela à realidade de hoje, a gente possa discutir com as universidades o fortalecimento da residência em saúde da família, para que a gente possa formar o médico de família como uma especialidade médica, não pode ser o recém-formado, porque ele não tem segurança para, inclusive, ele precisa ter a formação e, em seguida, ter a carreira que possa fazer a fixação. Doutora Guna, eu queria saber sobre a questão, a gente está sempre falando sobre essa questão da estrutura que o médico tem para atuar. Em termos de organização da saúde, o CFM fala que o médico tem que ter acesso a exames, a rede de referência, a equipe multidisciplinar. É possível fazer um atendimento municipalizado, quer dizer, ter um médico ali no pequeno município e regionalizar esse atendimento mais especializado? É possível fazer. Na realidade, o que você está falando é funcionar em rede, né? Uma rede que funcione. Então, as pessoas... 198. Exatamente. É isso que a gente tem que investir. É esse o pulo que o SUS precisa dar para melhorar a sua qualidade e para garantir realmente um segmento de quem entrou na atenção básica porque resolveu o seu problema ali. Se ele não resolveu o problema ali, o profissional na atenção básica tem que saber encaminhar. Tem que saber encaminhar e tem que ter onde encaminhar também. Isso é importante. Porque agora, não pode ser na capital do estado, né? Não, pois é, mas funcionando em rede ele consegue saber isso. E ele consegue, inclusive, acompanhar e depois entender o que aconteceu. Porque uma coisa é dar um pedido de um exame, de uma ressonância e não saber o que aconteceu depois. Muitas vezes as pessoas não conseguem e não sabem o que fazer. Então, o profissional da atenção básica é ele o responsável por ordenar toda essa lógica que vai acontecer depois dentro da rede de saúde, com os pontos funcionando. Se a gente otimizar isso e racionalizar isso, a gente tem um atendimento muito melhor, e eu vou dizer muito melhor do que qualquer plano de saúde privado. Pois é, isso cria uma relação muito mais personalizada do profissional com o paciente também. E é isso que a população sente quando é bem atendida na atenção primária.
A população atendida na atenção primária desta forma vai entender que o SUS funciona. Eu vou me permitir um contraditório aqui, porque teoricamente isso é tudo muito bacana. Ninguém está discutindo que não é assim que funciona. O problema dessa coisa, a gente tem que falar do financiamento desse negócio. Claro. Ninguém porque não adianta, não vai dar certo se nós fizermos desse jeito. Vamos revogar a PEC, a emenda constitucional 95. Eu Me convido. O senhor falou que ia ficar, o senhor prometeu. Ele não costuma cumprir promessas, entendeu? Mas não dá para a gente entender isso com essa facilidade toda. É claro que é natural que se tivesse uma rede funcionando adequadamente, seria ótimo. Agora, essa questão, porque virou teoria, matou um monte de pequenos hospitais em pequenas cidades. Vou te citar, na minha região, Mutum, Lajinha, Manhuaçu, Manhumirim, Altiaquitibá, tinham pequenos hospitais que funcionavam para aquelas coisas básicas. Ali nasciam as crianças, faziam uma sutura, o menino caiu, bateu a cabeça, consertava a cabeça do menino lá e fazia uma sutura. Hoje não se faz mais. Isso entrou dentro de um sistema de que vamos levar para onde tem um especialista, vamos levar para onde tem. Aí o que acontece? O dinheiro que vai para aquele município não contempla o outro município. O cara do SUS não mora nessa cidade, não tem endereço aqui, aí começa todo mundo forjar endereço em cidade que tem uma demanda maior. O que a gente precisa de pensar é o seguinte, tudo isso que a gente está falando é bacana e tem que fazer. Nós temos um médico para fazer com os nossos, para acabar aquela conversa inicial. Agora, nós precisamos entender que isso aqui, quem não tiver nisso aqui, esquece o mundo. Isso aqui é a convergência digital de interesse, convergência digital de tudo. Então, nós precisamos, aí eu falo com o Conselho, de rever algumas posições. Aí eu concordo totalmente com você. De rever algumas posições, que muitas das coisas a gente pode resolver com tecnologia. Isso. A gente não pode ficar apegado a muitos parâmetros antigos que ainda nos regem. A telemedicina, pode ser um belo de um atendimento para uma pessoa que está lá em Manhumirim. Com isso aqui, ele vê exame de raio-x, ele manda para mim, eu vejo a neurologia, eu vejo tudo. Eu oriento daqui. Então, essas coisas não precisam mais ser físicas. Isso aqui acabou com a máquina fotográfica, com o gravador, com o GPS. Isso aqui não é um telefone, isso aqui é um computador. Isso aqui está conversando com a gente o tempo todo. As tecnologias estão vindo para isso. Então, a gente não precisa de tentar resolver o problema com a ambulância. A gente pode resolver muito desses problemas com o telefone. E a gente precisa de organizar essa coisa moderna. Tem a telemedicina. Gente, a gente tem rede hospitalar, hoje os hospitais interligados. Eu não preciso de ter neurocirurgião em todos, não. Eu preciso ter um neurocirurgião que chegou lá, não, é isso, não, esse precisa. Entendeu? Ele faz a seleção de casa. Ele faz de casa. Ele não precisa estar fisicamente. Mas a rede pública nas grandes capitais não tem computador. Toda cidade do Brasil tem telefone celular, qualquer um. Eu só queria dar uma contribuição nessa questão que o Marco está falando. Primeiro, eu concordo plenamente que nós temos que incorporar a tecnologia, a consulta à distância, a telemedicina. Isso não é mais isso não pode ser mais uma coisa que você acha que isso é contrário à não pessoalização. A outra questão importante, que eu insisto é aumentar a capacidade resolutiva do médico de família agregado a essa tecnologia. Sim. 100% do médico de família espanhol lê um eletro. 100%. Pouquíssimos médicos de família nossos conseguem ler um eletrocardiograma. Não sabe ver um raio-x? 40% dos médicos de família da Espanha fazem ultrassom. Eles têm os aparelhos pequenos na unidade de saúde que você está fazendo pré-natal e ele é treinado a fazer ultrassom. Então, assim, essa ideia de que o SUS é uma rede regionalizada e hierarquizada de saúde tem que estar na prática. E isso eu posso ficar muito à vontade, porque no Ceará foi um esforço conjunto do governo do estado com os municípios. O governo construiu 3 hospitais no interior para dar hospitais regionais, 19 policlínicas, que são referências na atenção secundária, e 19 centros de especialidade odontológica. E se você incorporar isso, a telemedicina, isso é feito no mundo todo. A maior parte dos exames de imagem dos Estados Unidos são lidos na Índia. Os médicos indianos são treinados, eles são certificados, ele faz uma ressonância nos Estados Unidos, emite a imagem, o médico indiano do outro lado, que é certificado
pelo Conselho Americano de Radiologia, ele dá o laudo. Então, a incorporação de tecnologia na saúde, nessa articulação da rede regionalizada e hierarquizada do SUS, é fundamental e é estratégia para isso. O Brasil tem que, primeiro, fortalecer a qualificação profissional do médico de família e, segundo, incorporar a tecnologia de informática e de telemedicina. O Conselho Federal de Medicina está discutindo, nesse momento, está discutindo essa questão da telemedicina. Sessão plenária de novembro, a resolução foi levada a plenário, que tinha ido em outubro, e vai voltar agora em dezembro. Nós estamos discutindo, realmente é preciso incorporar a tecnologia. Não é? Agora, eu particularmente foi que levantei algumas questões que para mim são muito relevantes. Quer dizer, a ausência de um médico na ponta fazendo a consulta presencial, para mim é uma coisa que impõe uma série de riscos, porque a medicina não é somente o olho, a palavra, é o cheiro, é o toque, é a observação da marcha, do caminhar. Então, a cor que aparece aqui não é a cor efetivamente que o indivíduo pode estar, quer dizer, apresentando. Então, a gente precisa discutir as salvaguardas. É muito importante entender que a alta tecnologia na medicina é o exame clínico, onde o médico vê, sente, cheira, palpa, percute, escuta, observa. Para poder incorporar essa tecnologia, é necessário que o médico precise saber, antes de tudo, como ele vai funcionar sem a tecnologia. Depois que ele souber tudo isso, dominar perfeitamente, tiver todas as habilidades, pode botar a tecnologia. É que nem a cirurgia robótica. Né? Exatamente. Você pode aprender a robótica desde que você saiba a tradicional primeiro, né? Isso. Porque pode acontecer. Eu defendo intransigentemente. Eu não estou aqui querendo vamos resolver tudo pelo telefone, não. Sim. Mas enquanto a gente não pensar que muita coisa dá para ser resolvida e tirarmos uma pancada de barreiras que nós temos, eu estava mostrando aqui para a doutora Gumar, eu tenho um irmão que é médico no interior, eu sou ortopedista. E ele está lá na emergência, aí chega um cotovelo desse para ele fotografa lá na hora a radiografia e manda para mim. Aí eu digo, Marcelo, aí você tem uma fratura, luxação de cotovelo, você tem que fazer isso e isso agora. Faz uma redução dessa maneira, poxa, eu oriento ele faz, encaminha o doente para um ortopedista num segundo momento, mas naquele primeiro momento, já está previsto. Ele já resolveu. Isso já está previsto então, na resolução. Esse tipo de coisa a gente tem que organizar como rede. Se você organiza isso como rede, não tem, o Marcelo faz para mim. Agora, eu podia estar perfeitamente atendendo centenas de médicos no interior, num troço desse tipo assim, ó, esse aqui não tem para você não, meu irmão. Você tem que botar no carro e tem que transportar. Esse aí não tem nada. Acredito que isso agora, aí é só uma contusão. Agora em dezembro fratura, a gente vai ter isso. Mas voltando para essa questão do Sistema Único de Saúde e se tem médico suficiente ou não, eu acho que é muito importante tratar de algumas outras coisas que tiveram um peso muito grande na vida da medicina brasileira, que foi uma campanha infame contra os médicos. É mercenário, não quer atender, 30 mil de salário ele vai e não aceita, não quer 30 mil. O levantamento do Conselho é 8 mil e pouco o salário médio de um médico, né? Mais ou menos. Nos grandes centros. Mais ou menos isso. Aí ele fica pulando com 3 empregos. Esse é um problema que tem que ser equacionalizado. É preciso resolver, né, essa questão da carreira, a questão dos especialistas, que o Odorico tratou aí. A gente quer que esteja resolvido, só que é necessário que você reabra ambulatórios, leitos hospitalares, porque o especialista vai trabalhar num outro nível. E hoje, efetivamente, isso eu garanto a você, não foi pela mudança epidemiológica, não. Eu sou o coordenador do Departamento de Fiscalização do CFM, desenvolvemos um sistema de controle que agora, nesse momento, a gente acabou de treinar todo o Brasil para, a partir do ano que entra, fazer os levantamentos com muita precisão. Nós não temos a infraestrutura. Haja vista a questão do Rio de Janeiro. Os hospitais federais absolutamente sucateados, absolutamente desabastecidos,
uma fila de 8.000 pessoas para fazer cirurgia ortopédica. E isso se deve a quê? A corrupção do... Se deve... É outra coisa, não vamos misturar isso. Se deve, o não. problema Se do deve... Rio, eu acho que é o hito é um caso à parte. Eu posso dar um outro exemplo? Deixa Eu estou colocando... Deixa eu só dar outro exemplo aqui. Eu estou colocando para vocês que existe nós temos 5 minutos. Eu só quero fazer um contraponto. Vou fazer um contraponto. Para cada pessoa. Nós inauguramos o Hospital Regional em Sobral, no Ceará. Certo? Sobral, minuto, deputado. Eu sou professor lá da Faculdade de Medicina. Criamos a primeira Faculdade de Medicina lá. Hoje já são 2 faculdades de Medicina. Foi inaugurado um hospital regional. Nós temos 52 residentes, 2 faculdades de medicina. Para tocar os 2 hospitais, a Santa Casa e o Hospital Regional, todo dia sai um avião de médicos de Fortaleza para Sobral. Todo dia. Todo dia. E tem muita gente que faz residência em São Paulo, que já sabe que pega a escala de plantão, colegas nossos, e pega aquelas passagens baratas e vai dar plantão final de semana lá para preencher a escala. Então, eu estou dizendo é que nós precisamos fazer o planejamento do ordenamento das necessidades, da incorporação tecnológica, da densidade tecnológica, ou o Ministério da Saúde. Aí eu não tenho dúvida que eu vou, pelo menos, se eu tiver dar uma sugestão, vou dizer isso aí. Cumpra o artigo 200 da lei da Constituição Brasileira, o ordenamento de recursos humanos da saúde. O Mais Médico é uma etapa desse processo. Não pode centrar isso como sendo a coisa principal. E pensar o sistema como um todo, não só a atenção básica, mas inclusive as especialidades médicas. Deputado Elígia. Bem, eu acho que já que a gente tem só um minutinho para falar, então vamos ser práticos, rápidos e objetivos. A questão que se coloca hoje para a gente é se tem ou se não tem médicos. Eu acho que a gente tem médicos. O que nós precisamos de pensar claramente é como nós vamos fixar esses médicos lá. Porque num primeiro momento, muitos irão. Num determinado momento, a menina está sozinha lá, o garoto está sozinho, quer namorar, quer casar, quer mudar de vida, e vai voltar. Se nós não criarmos um modo contínuo de alimentação dessa ida, manutenção e volta, que eu acho que a gente pode fazer isso através de alguns sistemas. Por exemplo, os garotos que fazem a faculdade pelo FIES, eles não precisam, eles vão lá, vão receber salário, mas o FIES eles não vão pagar, vão amortizar. Então, a gente cria um modo contínuo. A gente precisa de ter isso funcionando de maneira que daqui a 5 anos o cara pode vir embora, porque já tem gente entrando. E vamos fazer isso. Aí a gente cria uma situação onde a gente não tem que ficar inventando a roda mais. Então, a ideia de criar condições do sujeito ir para lá, quer dizer, ele faz um curso de medicina que hoje está muito caro, os cursos particulares, estão sendo bancados, a maioria deles, pelo FIES, e essas pessoas não precisam de pagar o FIES com o seu dinheiro, pagam com a sua ida para o interior. Eles lá vão receber os salários deles, mas só de estarem lá, eles já estarão amortizando a dívida com o FIES. Doutora Gula. Tá, eu acho que alguns pontos a gente concordou aqui. Importantíssimo a gente ter essa carreira pública, não só do médico, do profissional de saúde. A atenção primária, a porta de entrada, é fundamental que ela realmente seja qualificada e continue dando acesso e acolhendo as pessoas com qualidade. Agora, foi o que nos chamou aqui um pouco, né? É importante avaliar que a estratégia do programa Mais Médico, por todos os erros, acho que pode ser melhorada, de fato, como nós falamos aqui, é uma possibilidade de transição, ele não vai parar ali, mas o que já aconteceu já está sendo avaliado. Tem vários estudos científicos já publicados em boas revistas mostrando que tem impacto positivo. Teve impacto positivo na diminuição de internações, diminuiu 5% de internações no geral, e essa quantidade de internação, se for olhar o custo disso, já retornou 35% do investimento que foi feito. Isso no curto período, né, que ele funcionou. Então, assim, não dá para jogar fora tudo, não dá para jogar fora e dizer que foi uma coisa que a gente não tem que, pelo menos, observar o que foi bom. E isso aconteceu. E aconteceu também em situações, a gente trabalha com muita gente que está na rede básica, está na ponta, né? E muitos sanitaristas também. As pessoas dizendo que há 5 anos não tinham acesso a médico, porque onde moravam não tinha médico. O fato do programa trazer o médico para essas localidades, essas regiões longe, né, populações vulneráveis, modificou a vida dessas pessoas. Isso a gente tem que considerar. Doutor Emanuel. Muito bem. Aqui eu estou lendo na demografia médica que nesses anos do Mais Médicos a gente teve
um aumento da mortalidade infantil, está aqui, para 1,4, aumento da mortalidade materna e o índice de vacinação caiu. Isso está num documento oficial do Conselho Federal de Medicina. Então a gente precisa realmente fazer um estudo muito denso e mais. As internações caíram porque não tem leito. Fechar 32 mil leitos de 2015, 2016 para cá, significa dizer que deixou de dar acesso a uma quantidade imensa de pessoas. As pessoas vão para as urgências médicas com pé diabético porque não tem acesso. Então, esse estudo, para mim, precisa ser muito bem conduzido, levando em consideração as 423 santas casas que fecharam na Bahia. Então, é preciso que a gente tenha realmente um senso crítico para não defender assim. Não é? Eu acho mas esse estudo não foi na Bahia, né? Não, esse estudo no Brasil, não, os leitos que fecharam foi no Brasil inteiro. Só cresceu leitos hospitalares na região norte, só. No restante do Brasil inteiro, houve uma redução imensa dos Como leitos. estamos vendo, essa discussão continua em outro programa. Muito obrigada a participação dos senhores. O Expressão Nacional termina aqui. Você pode rever este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br ou pelo YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.